Olá, pessoal, bom dia, boa tarde a todos, né? Não sei de onde estão vendo, ouvindo, que hora que está sendo isso, que mês que está ouvindo, né? Porque esse é um podcast da ABMECcast, vai tanto para o YouTube quanto para o Spotify. E no Spotify você tem a vantagem de ver o vídeo também. Também né? tem essa opção. Ou se está fazendo ginástica, fica ouvindo a gente, só ouvindo. Eu viajo, vou para a fazenda, eu ponho abaixo no Spotify e vou ouvindo ali, né? Aí minha esposa fala, que narcisismo, você fica se ouvindo? Eu falei, não, tem que ver se tá certinho, se estou falando certinho, né? Como é que tá, né? Bom, eu quero aqui agradecer ao pessoal todo que está aqui, né? Somos 5 engenheiros num podcast, é um podcast da engenharia, tem o apoio do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, do CREA e da Mútua. Então, esse podcast é feito com um repasse financeiro deles para que a gente possa divulgar as ações da engenharia perante o mundo, divulgar todas as ações que a gente está fazendo aqui. Eu quero agradecer ao Fernando da Totum, o Lucas Dávila, o Luiz Marcel e a Juliana. Eu vou começar com uma audiodescrição minha. Eu sou cara alto, tinha 95 quilos, já estou com 89, estou melhorando, cabelo branquinho, estou usando uma camisa verde, por causa do tema aqui, né? Carbono, calça azul, estou com a mão apoiada em uma mesa de madeira, carbono guardado aqui nessa mesa. Atrás de mim tem um painel da ABMEC, a ABMECcast. À esquerda, na televisão, onde vocês estão se enxergando aí, o fundo nosso é preto. E à minha frente tem o Fernando da Totum. Fernando, um senhor de 55 anos, com cabelo não tão branco quanto do Marco, também aqui na mesa, acompanhando. É uma honra, um prazer estar aqui contigo, Marco. E com nossos amigos o Lucas, o Marcel e a Juliana. Quem você quer chamar agora? Pessoal que entende bastante da área de gás, né, descarbonização na área de gás. É o nosso assunto hoje. First the ladies. Primeiro as moças. Por favor, Juliana. Bom dia, boa tarde, né? Sou Juliana. Autodescrição? Estou com cabelo médio, castanho escuro. Tenho traços orientais, estou de blusa preta e é isso, muito prazer. Marcel? Oi, gente. Olá, tudo bem? Primeiro agradecer aí Marco Aurélio, Fernando pelo convite, Juliana, Oliver. Eu me chamo Luiz Marcel Notari, eu tenho 1,64 m, estou de óculos, camiseta azul, estou em São Paulo aqui. E é uma honra participar aqui do podcast da ABMEC Mato Grosso do Sul com vocês. E Lucas? Olá a todos, meu nome é Lucas Dávila, eu sou engenheiro ambiental, sou um homem branco na idade dos 30 anos, estou com o cabelo bem curto, a barba raspada e hoje eu estou no escritório da MDC. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, bacana, tá todo mundo aqui. O Fernando já é meu amigo de tempo, né? Que a gente vem labutando nisso daí na Totum. Então a gente tá pegando esse patrocínio da Mútua para fazer esse ABMECcast e poder jogar ao Brasil, ao mundo todo, essa nova onda de carbono, as pessoas que estão entrando no carbono, quem não está entrando no carbono. A gente vai ter um evento em Campo Grande agora, dia 4 e 5 de novembro. Se você estiver ouvindo esse podcast antes, vai ser um prazer ter você aqui no nosso evento, tá? E nós vamos justamente trazer algumas pessoas ao vivo aqui para dizer que isso realmente é realidade. Existe o crédito de carbono, né? Não é um sonho, e nós estamos aqui mexendo com isso, tá? Existe uma engenharia toda por detrás desses créditos de carbono. E é isso que a gente quer ouvir hoje, né, Fernando? O que é IREC, IREC, BioGLT, CO2REC, e o governo meter na mão de novo, né? Regularizando, regulando, sei lá o que está acontecendo, né, Fernando? Vamos lá, vamos primeiro fazer uma pergunta aqui para o Lucas. Lucas, explica para a gente, assim, qual a diferença nos negócios que vocês fazem do gás natural e do biometano? Como que isso ocorre? Lembrando que algumas pessoas que estão nos ouvindo nunca ouviram falar em biometano, por exemplo. Então, o que você pode explicar para nós desse aspecto? Boa. Bom,
O gás natural e o biometano, na composição, é a mesma molécula, né? A gente está falando de CH4 e ele acaba sendo utilizado como um combustível. A diferença é que um é de origem fóssil, e quando a gente fala fóssil, né, é aquele gás que levou milhares de anos para ser produzido, e ele estaria, de alguma forma, aterrado, né, em compostos geológicos na Terra. Ele acaba sendo utilizado porque a gente extrai, a humanidade usa isso como combustível, e por conta disso, ele acaba contribuindo para aumentar os níveis de CO2 na atmosfera. A grande sacada do biometano, né, a diferença aqui é que o biometano ele é de origem biogênica, ele é um combustível renovável. Então, toda a matéria orgânica no processo de decomposição, ela acaba produzindo biogás, se ela tiver em um processo anaeróbio, né, sem oxigênio. Esse biogás, que é rico em metano, cerca de 60% do biogás tem metano, ele pode ser purificado, e a partir do momento que ele atende os padrões de qualidades que aqui no Brasil é estabelecido pela ANP, ele se torna equivalente ao gás natural. E aí ele pode ser utilizado para os mesmos fins, né? A gente fala que é um combustível drop-in. Então, qualquer processo que utilize o gás natural já está apto para utilizar o biometano. E aí as maiores fontes de produção de biometano aqui no Brasil são aterros sanitários, indústrias, sucroenergético, por exemplo, que tem muita matéria orgânica que pode ser convertida em biogás. Então, de forma resumida, as diferenças são essas. Assim. Tá bom. Agora, perguntaria tanto para o Marcel quanto para a Juliana, mas por que a indústria, o pessoal de frotas, etc., está interessado nesse biometano? Né? Qual que é a motivação das empresas para comprar esse novo combustível, esse insumo? Eu acredito que assim, né, a gente já vem falando de descarbonização aí há um tempo e eu acho que o tema é cada vez mais urgente, então é aquele momento do ponto de virada, né, que a gente faz, e o biometano, ele tem, por ser, né, de origem renovável, ele tem uma emissão de gases de efeito estufa muito menor do que um combustível fóssil. Então, ele pode ser uma alternativa muito interessante aí, tanto para a frota quanto para uso industrial, até porque, como ele tem essas características, né, iguais ao do gás natural, então ele pode facilmente substituir o gás natural, emitindo muito menos gás de efeito estufa. Acredito que esse seja um ponto forte aí do biometano. Dizer que queimar gás natural ou biometano, em termos tecnológicos, é a mesma coisa. Em termos físicos, também é a mesma coisa. A questão é que uma molécula vem de um processo natural e a outra vem lá debaixo da Terra, processos fósseis, né? Tá bom. Marcel? Eu ia comentar, vocês me ouvem bem? Eu ia comentar o seguinte aqui, pensando um pouco até na minha trajetória, o Marco, Ju, né, Lucas e Fernando. Eu venho de duas indústrias antes de chegar na indústria do gás, né? Eu passei por healthcare e telecom, sempre na perspectiva de desenvolver novos negócios e entender o mercado. Então, curiosamente, né, eu estava em telecom discutindo telemedicina, né, antes da pandemia, parecia uma coisa muito distante da realidade, né? E algum tempo antes de entrar na Comgás, eu estava tentando empreender, né, com crédito de carbono. Então, hoje eu estou mais na posição aqui de pesquisador, né? Eu estou começando um doutorado na Unicamp com foco em fungibilidade de certificados, né, de biometano, mas nessa trajetória entre tentar empreender, eu passei por um processo muito forte de pesquisa, né, de tentar entender com os clientes o que eles queriam. Então, no primeiro contato, a gente chega oferecendo crédito de carbono, ainda numa iniciativa empreendedora, e, de repente, eu encontro uma indústria que não quer crédito de carbono, né? Eles têm já têm ações, né, concretas nessa linha, e eles começam a buscar os processos de descarbonização industrial, né? E também na parte de frotas. A frotas foi algo que eu comecei a perceber mais recentemente, né, com os planos de governos aqui em São Paulo, né, do estado e do município de São Paulo, né, tracionando, né, a encomenda. Então, Fernando, assim, respondendo sua pergunta,
Eu entendo que a grande demanda, né, por descarbonizar e não compensar, né, ao invés de plantar uma árvore para compensar uma emissão, e sim descarbonizar, vem fundamentalmente de um mercado que começa a exigir mais, né? Então a gente percebo que um dos motivadores, as indústrias ou vão exportar para a Europa e vão passar a ser expostas a algum tipo de controle, né, de barreira, né, de sustentabilidade. Os produtos que não chegarem lá descarbonizados ou enfrentarão alguma dificuldade ou terão que pagar algum pedágio. E no caso aqui da parte da frota, a gente percebe um comprometimento muito forte do Estado, né, e do município em descarbonizar. Então, primeiro, aquela iniciativa de eletrificar tudo, né, em seguida entende-se que temos restrições, né, de carga, de potência, né, para a cidade, de distribuição e de eletricidade, que o biometano, o gás natural, acabam sendo, né, um caminho natural para que a gente consiga, né, atingir essas metas. Mas, fundamentalmente, eu acho que maior motivação, né, das indústrias é o consenso de que isso é mandatório. E aí o que fica interessante agora no momento é que a demanda, né, vem por entender o que é o biometano, entender o que é o certificado de biometano, para então, né, ele ser aceito, né, nas suas matrizes, né, nas suas contabilidades aí de emissão de gases, né, nos seus relatórios, nos inventários de emissões. Ok? Lá na cidade de São Paulo, onde eu moro, a prefeitura soltou todo um processo de eletrificação da frota de ônibus, né? Então, isso gerou uma mudança grande até, tem muito ônibus elétrico lá, mas também algumas restrições, porque nos bairros onde as garagens estavam, na hora de recarregar esses ônibus elétricos lá, deu problema sério na carga do sistema, então tem um problema bastante prático, mas recentemente eles, não digo que mudaram, mas redirecionaram um pouquinho, dizendo o seguinte, não, além do elétrico, vamos fazer também com o GNV, que é um combustível considerado limpo para a cidade, e não só GNV, mas GNV biometano, né? Então essa foi uma diferença na própria cidade de São Paulo, com um movimento grande de biometano. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente não começou esse movimento ainda de caminhões, assim, nas cidades, né? Tá começando isso aí. Eu só queria que o Lucas, que falou aí, ó, do combustível drop-in, Lucas, muita gente entende, muita gente não entende. Explica para a gente esse conceito de drop-in. Substituir a gasolina por etanol é drop-in? O conceito do drop-in é quando você tem um equipamento ou uma indústria que está utilizando combustível, por exemplo, gás natural, e ela quer passar a utilizar o biometano, ela não precisa fazer nenhuma alteração de processo. Então, se ela está usando gás numa caldeira, o biometano consegue atender essa caldeira sem nenhum tipo de modificação. Então, o conceito de drop-in seria esse. Por caso do GNV, por exemplo, né? Existe uma conversão aí, a gente vê uma tendência aqui no Brasil que está se intensificando agora, mas que se você olhar histórico, Estados Unidos, Europa, já é bem forte, né? De conversão de frota pesada, substituir diesel por gás natural. Então, a transição começa com o gás natural, por si só ele já é um combustível que vai emitir menos CO2 equivalente do que o diesel, e vai emitir menos material particulado, que é super importante para uma grande capital. Então, colabora com a saúde da população também. Mas ele começa essa transição com o GNV, gás natural de origem fóssil, e a partir do momento que você tem a oferta do biometano, esse biometano começa a deslocar o próprio gás natural e você utiliza o biometano sem nenhum tipo de modificação. Então, toda a infraestrutura já está pronta para receber o combustível que é 100% renovável. Tá legal. Eu tenho... indo agora para o consumidor industrial, eu tenho visto um movimento, e eu gostaria que vocês, principalmente o Marcel e a Juliana, comentassem, que é o seguinte: o consumidor industrial, até um tempo atrás, ele estava consumindo gás, seja na modalidade gás natural, ou GLP, ou enfim, e precisava descarbonizar, e não encontrava o biometano. Então, alguns desses consumidores estavam fazendo planos de investimento para utilizar biomassa
e abandonando a solução de gás, porque eles já tinham gás, seja GLP, seja GNV, mas eles precisavam descarbonizar e, na falta de outra coisa, eles falaram, bom, vou começar a queimar, a comprar biomassa. A gente sabe que biomassa é enrolado. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês já sentiram isso nos contatos que vocês têm? O que eu percebo, eu tenho feito aqui na minha linha de pesquisa, Fernando, um foco muito grande para entender a cadeia e os impactos, né, do biometano e dos energéticos nas cadeias produtivas, né? Então, quando a gente começa a fazer a contabilização, né, disso, a gente percebe um movimento lá atrás, né, na última década, de uma migração, né, de alguns energéticos para a biomassa, para queimar lenha. Então, parece um retrocesso do ponto de vista tecnológico, em troca de um custo mais atrativo, digamos assim. Essa é uma conta que tende a sair cara no longo prazo, porque, imagina, você vai tirar o fogão da sua casa e vai colocar lenha para cozinhar feijão. Talvez você economize, né? Mas a quantidade de efeitos operacionais que isso traz, né, para a operação, ela é absolutamente danosa. Desde uma aranha, né, uma cobra que vai ter que conviver ali no seu dia a dia ao manipular a biomassa, até a questão da umidade, do poder calorífico, de processos que são impactados, né? O Lucas comentou ali de uma troca mais suave, né? Quando a gente fala do gás para o biometano, tem umas questões naturalmente de ajuste dos equipamentos, mas não é uma coisa de você mudar a sua operação por completo e ter ali todos os transtornos. Então, o que eu levantei aqui de pouco, né, de informação, mas é precioso, é que normalmente quem fez a transição, né, não está lá hoje na companhia, né, lidando com esse desafio. Então, isso é uma discussão atual ainda, mas eu percebo, tem empresas que fazem esse movimento em troca de custos, mas eu acho que com uma análise profunda dos custos totais envolvidos nesse processo, eu acho que é algo que é questionável, na medida que a gente tem agora os benefícios, né, com o biometano entrando de uma forma mais acessível, seja, né, a entrega dele fisicamente ou através dos certificados, você consegue entregar o tributo ambiental sem aqueles pontos que o Lucas mencionou, né, sem os particulados, sem as emissões, né, que naturalmente quando você tem a queima da biomassa você traz. Sem contar, que eu acho que é algo extremamente arriscado, a questão da rastreabilidade, né, tem que saber de onde vem, né, essa biomassa. O Brasil tem um grande potencial, naturalmente, de biomassa, mas não há uma oferta abundante e infinita, né, que é capaz de suprir toda a demanda. Então, eu acho que tem que ser bastante discutido, entendido, criar processos de rastreabilidade para que esse processo seja conduzido da melhor maneira. Juliana, o Marcelo estava comentando sobre alguns clientes que, na falta de um gás mais verde, né, no caso do biometano, estariam indo para o consumo de biomassa, tá? Ou seja, trocando o gás por uma solução mais verde disponível, que seria a biomassa. Ele notou algum tipo dessa tendência, e eu gostaria de saber se você também, aí na Ultragaz, tem visto isso, quer dizer, clientes procurando por biomassa na troca de gás. Fernando, como a gente trabalha com o nosso produto, na verdade é o biometano off-grid, né? Então, a ideia é que a gente consiga chegar com esse biometano em locais que a infraestrutura, né, a rede de gás natural, por exemplo, não consegue chegar ainda. A gente a gente tem levado essa solução para os clientes que procuram alguma alternativa, né? Então, a gente não tem visto muito não é que não temos visto, mas temos visto o pessoal migrar para o biometano com essa solução de entrega off-grid que a gente oferece. Tá claro, tá bom, legal. Só vamos esclarecer aqui, Juliana. O que é off-grid? Isso. É que a gente está acostumado aqui, mas tem um povo nosso que está entrando ainda, entendeu?
Um fala off-grid, outro fala virtual. Né? Uso virtual, né? O que você explica pra gente aí, por favor? Tem o pessoal que usa o virtual, né? Mas assim, como a gente tem os dutos, né? Que é a infraestrutura de dutos que leva o gás natural, né? Que está concentrado aqui na costa, né? Do Brasil. E o off-grid, ele é a entrega desse gás, tanto natural quanto o biometano, através de caminhões que conseguem fazer a compressão desses gases. Então, a gente tem essa solução desenvolvida de comprimir ou gás natural ou biometano para conseguir levar até o cliente que não está próximo a esses dutos ou que não consegue ter acesso a eles. Tá legal. Beleza. Eu já mexi muito com gasoduto virtual aqui no Mato Grosso do Sul, né? Aí teve uma época aí que tinha algumas cerâmicas na região de Rio Verde e o pessoal começou a queimar lá. Então, a gente foi uma opção. Eu, particularmente, acho que essa opção do off-grid, do gás virtual, é uma opção inicial muito bom, pontapé. Porque você começa a desenvolver a cultura do gás para depois viabilizar ou não a escala e ter o gasoduto. Tá. Né? Aí agora a pergunta, né, que, Fernando, vou fazer, não sei se vocês, quem pode responder, é o seguinte: se a gente pega um caminhão de biometano, a gente sabe que vai ter só biometano, né? Que ninguém vai botar nada na hora do invase ali. Se a gente pega um caminhão de gás natural, eu sei que só vou ter gás natural. Agora, se eu pego o gasoduto, eu posso injetar o biometano? Como é que está isso aí? Ah, tá. E para dar a palavra no caso, o Lucas, né? Eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo. Em 2019, eu recebo uma ligação de um operador de gasoduto e de um consumidor, de uma indústria que estava operando nesse gasoduto. E aí eles me perguntaram o seguinte, eles me contaram a situação. Eles falaram o seguinte: olha, aqui no nosso gasoduto, ele está ligado a um aterro sanitário, então mais ou menos 20% do gás que entra aqui é biometano, e o outro é gás natural. E eu sou uma indústria que estou aqui. Eu quero falar para o meu cliente, eu quero falar no meu relatório de sustentabilidade, eu quero falar que meu produto só usa biometano. Então, eu estou negociando aqui com o operador local para fazer um gasoduto virtual, ou seja, colocar um caminhão para pegar esse biometano do aterro, apesar de eu estar ligado no gasoduto, para pegar esse biometano do aterro e entregar para mim, para eu ter a garantia que 100% do que eu estou consumindo é biometano. E como eles sabiam que naquela época, né, até hoje, a gente mexe com certificados de eletricidade, de energia renovável em termos de eletricidade, eles perguntaram a nossa opinião e o que poderia ser feito para a gente certificar esse produto que ia no caminhão, né? E aí virou história a criação dos certificados de garantia de origem de biometano, que é o que a gente chama de gás REC. Então, talvez essa historinha, junto com o que você perguntou, né, quando mistura, o Lucas pode explicar. Precisa necessariamente... Como que se garante que o cara está consumindo lá na ponta é só a parte verde, né? A molécula vem pintada, Lucas, como é que funciona? Quando a gente está falando aí do gasoduto, onde de fato há mistura, você precisa, sim, de um instrumento que flexibilize essa alegação de consumo renovável, né? Conheço bem a planta que você está falando, né? No caso é a GNR Fortaleza, a MDC é sócia desse projeto em conjunto com a Marquise. Então, 100% da produção dessa unidade, que está no Ceará, ela é injetada no gasoduto da Cegás, né? No entanto, a venda da molécula para a Cegás se dá como molécula, como energético só. Ela não compra o biometano de fato, ela compra a molécula como se fosse equivalente ao fóssil. E aí tem alguns pontos que a gente pode explorar aqui do porquê que isso acontece, tá? Acho que o principal deles é a questão de modicidade tarifária, onde a concessionária, por exemplo, ela não pode oferecer para o cliente final um combustível que fique mais caro porque ela está comprando biometano.
Então, a venda acaba sendo equivalente ao fóssil, e com isso a gente consegue desvincular o atributo ambiental, que a gente fala que é o fator de emissão biogênico do biometano, através do certificado de rastreabilidade. Então, uma vez desvinculado, e uma vez que esse biometano for de fato injetado e disponibilizado para o mercado, a gente consegue repassar essa alegação de consumo renovável para um cliente que tem interesse de fato pagar pelo biometano e de consumir o biometano mesmo que não receba isso fisicamente, né? Então vamos lá, o biometano está sendo injetado no gasoduto, vários clientes estão consumindo esse gás ao mesmo tempo, mas existe lá uma indústria de bebidas que está querendo consumir 100% de renovável. Ela vai ter o consumo de gás dela durante o ano, vamos supor, 100 mil metros cúbicos no ano, tá? Um número aleatório. Ela vai procurar o produtor desse biometano, vai avaliar se ele tem a disposição de emitir esse certificado, o GASEC nesse caso, né? E vai comprar GASEC equivalente ao consumo dela. Então, ela vai comprar 100 mil metros cúbicos de GASEC equivalente. A partir daí, ela consegue alegar que todo o gás que ela está consumindo é de uma fonte biogênica e, por isso, as emissões dela de escopo 1, né, se a gente for entrar em mais detalhes sobre isso, ela vai ser reduzida. Alguns podem chamar isso de crédito de carbono, né? Marcel, o que você responderia para um cara que fala, não, então eu estou comprando um crédito de carbono de biometano? Obrigado, Fernando. Eu passei, acho que os últimos 2, 3 anos, né, fazendo isso constantemente. A gente, como eu comentei, né, inicialmente eu fiz uma abordagem, né, tentando oferecer crédito de carbono, descubro que os clientes, né, industriais não querem, né, eles querem descarbonizar, e no minuto seguinte, quando você apresenta, né, a ideia no caso, né, para descarbonização do gás natural, né, com o certificado de biometano, ele pergunta, mas não podemos plantar árvores, né? E não, né? Acho que é isso. Então, o que a gente acho que tem visto, o Fernando, é justamente nos bate-papos com os clientes, deixar muito claro para eles, né? Qual é a diferença entre um crédito de carbono e um certificado de biometano, mesmo que ele ainda esteja em processo de regulação, e que isso, né, em última medida, é equivalente a uma descarbonização completa, ou seja, como se não tivesse emitido, né, as emissões, né, de gases de efeito estufa, ou reduzido bastante, tendo em vista, né, que residualmente o biometano vai ter ali um percentualzinho ainda de emissão, mas muito, né, muito próximo ali do zero esperado, né. Então, né, nesse contexto, eu acredito que a parte de letramento, né, a parte de conscientização, de levar a informação para o cliente com o máximo de detalhes é o que tem funcionado. Então, eu acho que a grande mensagem aqui, Fernando, e você está nesse jogo, né? Você é uma certificadora que interage muito com os clientes. Eu percebo que o mercado, os clientes quando interagem com o mercado, né, o industrial, o tomador de decisão, ele é bombardeado com muita informação, e normalmente informações que são contraditórias. Então, eventualmente, a gente tem uma parte interessada que faz um ativismo, né? A gente fala que o biometano é 100% neutro, né? Aí chega outro lá e fala que é 95%, e outro fala que é 75%. O que o cliente faz? Ele se afasta. Então, quando a gente começa a discussão do crédito de carbono e explica que aquilo ali não é uma compensação, né? Ele não cometeu uma falta e vai compensar. Ele vai descarbonizar. Na medida que a gente começa, e tem funcionado, tá, Fernando? Entrar nos detalhes da quantidade de emissão, das fugitivas do processo produtivo, e todo o controle, né, que a gente chama de ciclo de vida, eu percebo, Fernando, que o cliente fica muito mais confortável em tomar a decisão. Por mais que ele não opte por uma solução A ou B, né, que seria, digamos, uma metodologia mais rígida, o fato de compreender faz ele olhar para o GHG e entender que, ok, o GHG tem seus direcionamentos, né, mas nós estamos conscientes de uma decisão. Então, nessa discussão do crédito de carbono, eu acho que antes, né, da gente conseguir concretizar, né, o GasREC ou o CIBOB, né, que vem do federal, eu acho que a gente tem que fazer esses bate-papos e ser o mais didático possível, sem omitir informações. Acho que essa é a mensagem, sabe? Isso ajuda bastante no processo de letramento. A gente falou, o Lucas comentou bastante sobre o conceito de entrega do biometano dentro da lógica do
de um gasoduto, né? E aí como separam as coisas. Já a Juliana entrega esse produto físico, né? Quais são, Ju, os desafios e as particularidades, o que o cliente tem exigido nesse aspecto? Dou um exemplo. Por exemplo, o biometano entregue no gasoduto parece ser um processo mais simples. Por outro lado, o biometano entregue fisicamente, ele vai num caminhão, que se esse caminhão queimar diesel, né, a coisa, em termos de descarbonização total, pode não fazer sentido. Então, como é que vocês têm tratado esse aspecto? Bom, do nosso lado, realmente o cliente, ele, como o Marcelo estava falando, a gente precisa explicar bastante para eles, né, qual que é a diferença, que ali ele usando o biometano, ele está deixando de emitir, não compensando algo que foi emitido, mas ele tem essas, né, ainda sobra um pouco de insegurança em relação a conceitos, porque ele está recebendo a molécula, né, e de biometano mais o atributo do biometano, né? Então fica mais fácil ali para ele entender. Então a gente não precisa se aprofundar tanto nessa explicação. Mas por outro lado, no GHG Protocol, hoje a gente não tem uma diretriz muito clara de como usar, né, esse certificado de garantia de origem, né, o GasRec ou o Segob no futuro. Então, eles têm bastante dúvida em relação a isso. Qual é esse certificado? Ele é válido internacionalmente? E como que eu uso isso? Como é que eu declaro isso no GHG? Então, a gente também tem feito um trabalho muito incansável aí, né, de explicar como funciona o GHG, como que é a declaração ali, né, na hora de você fazer o cálculo do seu inventário, enfim. Esse é um ponto que a gente ainda tem visto bastante dúvida e que ainda tem bastante insegurança dos nossos clientes em relação a essa questão de biometano, molécula e atributo ambiental, que seriam certificados. Juliana e o Luiz Marcel falaram no GHG. Explica aí para o pessoal, nosso ouvinte, o que é GHG. Nós temos que entender que tem todos os níveis de pessoas ouvindo, né? Então, eu vou notando aí, já notei drop-in, já botei GHG, aí tem GasRec, tem um monte de coisinha que a gente tem que ir explicando para os ouvintes, porque, como vocês mesmos falam, se é 98, se é 90, se é 99, a gente tem que explicar. Então, vamos explicar para eles tudinho, com calma, o que é GHG, né? Para poder ter uma audiência assim que consegue falar, aquele podcast foi esclarecedor, né? Quem que pode falar para a gente aí? Ou o Fernando, quem quiser falar aí. Talvez eu possa falar em termos genéricos. É o seguinte, ninguém é obrigado, hoje no Brasil, a reportar emissões de gás de efeito estufa. Tá? A não ser... Estou falando mais genericamente. No estado de São Paulo, por exemplo, tem algumas resoluções da CETESB, para algumas indústrias elas são obrigadas a reportar, só que se reportar muito ou pouco não faz diferença. Tá? Então, em geral, se a gente for lá para o Brasil... falando genericamente, não sendo muito tecnicamente correto, mas assim, ninguém é obrigado a reportar as emissões. Então, cada empresa pode reportar a emissão se quiser e do jeito que quiser, a rigor. A não ser que exista alguma legislação local. Porém, no mundo, para você conseguir comparar a emissão de uma empresa com outra empresa, é interessante usar um padrão, né? Então, o padrão mais usado no mundo hoje é um padrão chamado GHG Protocol. Protocolo GHG, é Greenhouse Gas, né? Gases de efeito estufa, é um protocolo. Normalmente, eu esperaria que essa uniformização viesse da ISO, a Organização Internacional de Padronização, né? Que tem normas para tudo, né? Para o comércio internacional. E, de fato... O que aconteceu no mês passado foi que, por incrível que pareça, o GHG Protocol aceitou compartilhar as definições com a ISO. E eu acho isso muito bom. Por quê? Porque a governança da ISO é uma governança muito melhor que a do GHG Protocol.
ou seja, como as decisões são tomadas dentro da ISO, que são estándares internacionais, é melhor. Então, o que aconteceu? Hoje, apesar disso, a ISO está começando agora nesse aspecto. Tem norma já, mas juntar esforços aconteceu mês passado, foi bem recente. Por conta disso, várias empresas têm medo de usar certificados de garantia de origem, porque esses certificados não estão explicitamente permitidos na metodologia do GHG Protocol, mas também não estão explicitamente proibidos. Então, nós aqui somos engenheiros, então a gente vai pela nossa boa técnica e porque o que a gente acha que é eficiente. Já grandes empresas não consultam só os engenheiros, consultam o jurídico. E para o jurídico é mais fácil falar não, né? Quero evitar problema? Então não faz. Então, normalmente, os jurídicos, por essa questão desse regra internacional, não proibir, mas também não permitir, acabam falando, melhor não fazer. Tá? Então, esse é o movimento que a gente tem hoje em relação ao GHG Protocol. Se bem que, isso que eu quero explorar agora com vocês, com a lei do combustível do futuro e a criação de um certificado oficial de garantia de origem, isso tende a mudar no Brasil. Ou seja, a gente passa a ter uma legislação que reconhece certificados. E quem é um GHG Protocol, uma governança, ou até uma própria ISO, no momento que a gente tem uma legislação. Então, a pergunta que eu faço para os três é o seguinte: lei do combustível do futuro e criação de um certificado oficial de garantia de origem de biometano. Quais são as considerações que vocês têm? O que isso pode trazer de bom? O que isso pode trazer de restrição? O que vocês estão vendo? Lembrando que a lei foi sancionada o ano passado e o decreto regulamentando a lei saiu há um mês. Então, está só faltando uma parte de resoluções técnicas da ANP para o processo começar a funcionar. Acho que com o arcabouço regulatório que a gente já tem, já dá para tirar algumas conclusões. O que vocês acham? Tem bastante para explorar aqui. Eu acho que eu vou começar, pessoal, e a gente vai dividindo as experiências aqui, tá? Um ponto muito importante que estava relacionado, e ainda está relacionado ao GHG Protocol, é que ele deixava isso meio em aberto, para os auditores conseguirem olhar para o mercado interno, ou seja, para o Brasil, identificar as melhores práticas disponíveis e a empresa tomar a decisão se ela vai utilizar ou não um instrumento de mercado para reporte de emissões, né? Então, o que eu vejo hoje ainda é um público muito nichado, assim, são indústrias que têm matriz internacional, que já utilizam certificados de garantia de origem fora do Brasil, então elas já conhecem como isso funciona, e elas conseguem trazer esse mesmo conceito para o Brasil, e isso é aceito sem muitas dificuldades, né? Mas, por outro lado, ainda existe o receio do mercado de quem nunca utilizou esse tipo de instrumento em função de não ter lá especificamente a norma clara no GHG Protocol, certo? E há um medo de utilizar um certificado que, no fundo, seria um greenwashing, né? E eu acho que a gente pode explorar isso aqui mais para frente. Com a criação do combustível do futuro, como o Fernando comentou, você tem agora uma legislação que cria esse certificado, então ele está lá respaldado por uma lei. Isso cria muita força para que o GHG Protocol diga, olha, existe uma legislação naquele país, portanto, você pode utilizar isso aqui com mais segurança, por mais que não tenha lá a diretriz clara. Isso cria uma segurança muito maior para que essas indústrias consigam utilizar o certificado e que isso gere mais liquidez, porque há, de fato, um receio hoje em dia, tá? Vamos lá. A minha percepção, acho que está em linha com o que o Lucas trouxe aqui, Fernando, eu acho que vale passar por... É um tema muito rico, né? A gente pode explorar por várias frentes, mas eu acho que vale a pena resgatar algumas conversas que nós já tivemos, né, Fernando? A gente tem ali no GHG uma clareza, né, de como você faz uma clareza metodológica para você fazer análise de outros processos de emissão. São complexos, né? Mas você consegue fazer uma medição de maneira mais, digamos, homogênea, porque os padrões se mantêm. Então, pega lá para produzir
um produto qualquer, você consegue, né, fazer um acompanhamento de toda a cadeia. Eu sou um leigo nesse assunto, então a minha percepção, e é isso que eu converso, né, nas interações que eu tenho, né, com, com os tomadores de decisão, né, em algumas empresas. O gás, ele pode vir de diversas origens. Então, você pode até usar a mesma metodologia, mas naturalmente os números tendem a ser distintos. Então, o que eu entendo ali do GHG é que, para não entrar nesse detalhamento de algo muito complexo, né, simplesmente ele se abstém e fala, procure, né, o seu consultor, a sua metodologia, e faça bom proveito dela, e confie no seu auditor. Quando a gente percebe, né, eu acho que o primeiro movimento foi da CETESB, né, na cadeia que eu acompanho, ela, em outubro de 24, ela faz um ajuste, né? Antes ela se referenciava ao GHG, e de repente, eu estou com ela aqui aberta, ela coloca o seguinte, que os cálculos de emissões, né, das metodologias utilizadas, né, elas podem usar a partir de agora o IPCC, né, a ISO, né, 14064, de gás de efeito estufa, ou o próprio GHG, né, mas, fundamentalmente, metodologias setoriais similares, né, que permitam essa comparação e essa análise com consistência. Então, eu acho que a gente começa, né, a criar camadas de segurança regulatória, né? Primeiro o órgão técnico dizendo que ele acredita em outras metodologias, pode usar. Em seguida, o governo federal cria a lei, né, do combustível do futuro e traz a regulamentação, agora em setembro, né, Fernando? E traz uma série de detalhamentos ainda não muito profundos, né? Mas que já dá um indício de que a lei, né, está dando um conforto. Com a ANP, eu acho que detalhando, vai ficar mais fácil tomar decisão. O que eu percebo, Fernanda, não sei se você queria chegar nessa seara, né? Alguns estados, né, acho que, se não me engano, Santa Catarina, Rio de Janeiro, mas fundamentalmente São Paulo se manifestou, né, com uma certificação local. É muito polêmico, né? Tem muitas divergências sobre o que vai nascer, mas eu vejo com muitos bons olhos, porque se em algum momento, né, tiver uma incerteza em algum desses elos da cadeia, a regulação estadual ela pode dar esse conforto final, né? Não só dar o conforto, Fernando, eu acho que eu queria que vocês, os colegas, comentassem, né? Mas também começar a criar padrões que sejam mais fáceis de compreender, né, gente? Porque eu acho que não é claro para todo mundo, né? Mas o gás a gente mede como água, né, na conta, né, que é metros cúbicos. Mas, no fundo, o cliente final paga o poder calorífico, é quanto que aquele metro cúbico aqueceu. O valor pago é mais pelo calor associado do que, de fato, ao volume. Então, imagina, a gente está criando um mercado novo, que tem todas as complexidades de medir, né, as emissões ao longo da cadeia. E para o cliente final, você ainda leva uma complexidade que é metro cúbico, megajoule, né, e outras unidades que podem estar né, envolvidas nessa discussão. Isso complica muito para o cliente final entender o que ele está comprando. Então, de novo, o que eu tenho discutido e percebido é quanto mais claro for, quanto mais detalhes forem colocados, permite que ele compreenda e tire as próprias conclusões. Esses dias, Fernando, eu ouvi numa conversa, numa palestra, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, é um ator que não está protagonizando, né, ou seja, é o Ministério de Minas e Energia que toca essa agenda, né, pública, né, mas ele comentando em uma agenda que na Europa se mede, né, qual a quantidade de emissões por quilômetro rodado, pensando no transporte. Então, olha só, imagina um transportador que está com uma dúvida de tomada de decisão, se para ele fica muito claro quantos gramas, né, de gás de efeito estufa ele emitiu por quilômetro. Então, eu acho que esse processo de regulação que a gente assiste, ele deveria estar extremamente atento, né, a esses detalhes que vão facilitar o entendimento. Eu acho que você é um dos que fala muito sobre isso, né, Fernando, de como a gente simplifica o processo. Então, acho que a gente tem que manter o rigor metodológico com as informações para que se possa fazer algum nível de auditoria, né? E na outra mão, a gente ter algo que simplifique e seja possível fungibilizar, né? Ou seja, no limite, eu espero um mercado que você possa comprar qualquer certificado e ele ser utilizado para qualquer fonte energética. Acho que isso que traz a prosperidade aqui, eu acho, energética para o país, né?
mas acho que é uma longa trajetória a gente conseguir ter a aceitação e a padronização. Não sei se eu fugi um pouco da questão, mas é que eu sempre vejo todos esses elementos, né, quando a gente começa a discutir a parte de regulação e entendimento do cliente final. E aí, Juliana, certificados poderão ser comprados desvinculados da molécula? Isso, eu imagino que pode ser um risco para o negócio da Ultragaz. Como é que vocês estão vendo esse aspecto? Olha, Fernando, realmente nosso objetivo ali é entregar a molécula, né, 100% rastreável, com o atributo ambiental, mas eu acho que as coisas elas caminham juntas, né? Eu acho que a gente tem, pensando na solução, né, a nível mundo, né, não só a nível negócio, eu vejo que as soluções elas têm que ser multissoluções para esse problema que é gigantesco, né, de aquecimento global e mudanças climáticas. Então, assim, o nosso objetivo, a gente tem nosso espaço, que é chegar onde os gasodutos não chegam. Tem clientes que ainda fazem questão, né, de ter essa molécula junto com o atributo ambiental e eventualmente também, né, a gente, com a regulamentação do Segobe, e, consequentemente, acho que isso fortalece a confiança das empresas em relação a outros certificados, né, de origem, como o GasRec. Isso vai trazer também para a gente argumentos para conseguir explicar e dar essa credibilidade para eles sobre os certificados que a gente vai comercializar. Então, eu acho que as soluções caminham juntas, aí não vejo como risco, não, para a gente. E eu acho que, só concordando também com o Lucas e com o Marcelo, em relação a até essa regulamentação vai ser super importante, e acho que com essa regulamentação a gente fortalece também a questão da cadeia de custódia, né, evitando dupla contagem, enfim, isso também vai trazer um nível de segurança para o nosso negócio e também para os nossos clientes. Tá bom, então pelo que eu entendo da opinião média dos três, vocês acham que a criação da Lei do Combustível do Futuro nesse aspecto que a gente está tratando é positiva e vai trazer mais segurança para todo mundo que atua nesse mercado, né? Ok. Marco? Não, estou aqui impressionado que já estamos com 48 minutos de conversa e a gente não conversou nada ainda, né? Então, já vou deixar aberto aqui, Fernando, Lucas, Luiz e Juliana, vamos marcar outro podcast, porque não está dando, não é? É muita curiosidade que a gente tem que matar, muita coisa que a gente tem que falar, a gente tem várias agendas aqui. Eu vou pedir, então, Fernando, para a Juliana aí, que é The Lady, né? Para ela fazer os seus... Tá. Assim, e as palavras finais, pensando no seguinte, a gente já tem a Lei do Combustível do Futuro, que criou uma demanda um pouco maior para biometano, né, crescendo até mais ou menos 10% do volume em 10 anos, tá? A gente tem um mercado de gás que precisa crescer, mercado de gás natural. Acho que o mercado de biometano só vai crescer de verdade se o mercado de gás natural crescer também, e é um mercado que está estagnado há praticamente 10 anos, né? Então isso é um problema sério, gostaria que vocês comentassem sobre isso. E também é o seguinte, daqui a 2 ou 3 anos, a gente vai ter o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E como vocês enxergam a demanda por biometano, tendo em vista um mercado de gás praticamente estagnado, porém um sistema brasileiro de carbono, né, de comércio de emissões funcionando. Então eu gostaria de vocês dessem para nós um horizonte aí de 5 ou 10 anos, que vocês imaginam, e já fazer as últimas palavras de vocês, começando com a Ju. Bom, eu vejo, assim, o mercado crescente, obviamente, de biometano, e em complemento, nesse momento o complemento é o biometano, mas futuramente provavelmente será o gás natural, né?
Mas lá na frente, quando a gente tiver o sistema brasileiro, né, ai meu Deus, fugiu, SBCE, a gente vai ver uma busca maior por redução de emissão, né? Então, eu acredito que, nesse contexto, o gás natural continua sendo um importante combustível energético de transição energética, né? Então, ele dentro dos fósseis, ele ainda é um energético com uma emissão menor e transicionando também para o biometano, para onde o biometano consiga chegar ou onde tenha disponibilidade, né? Então, assim, vejo o biometano crescendo muito nos próximos anos, mas a demanda é ainda maior. Então, o gás natural, ele vai complementar essa demanda que o biometano ainda não vai conseguir suprir. Então, eu vejo, sim, esse crescimento tanto da venda da molécula de biometano, né, quanto do certificado, como importante a gente aí para o atendimento das metas SBCE e enfim, para fazer esse ciclo rodar. Marcel? Bom, eu vou comentar aqui, Fernando, algo que desde que nós começamos o bate-papo aqui, pensando aqui nos potenciais, né, do Mato Grosso do Sul, né? A gente tem que entender que nós estamos envolvidos num contexto muito maior, né, de transição energética, né, onde a parte elétrica tem um protagonismo enorme, né, do ponto de vista da nossa matriz, né, e nós temos, né, discussões sobre o trilema, né, da transição energética, sobre o quadrilema. A gente tem que ter segurança energética, acesso, né, para as pessoas. A gente tem que ter todo um contexto que envolve nessa transição. Então, falando em perspectivas aqui que você trouxe, né, de curto e médio prazo, eu vou dar um exemplo que eu tenho visto, assim, crescer e se transformar muito rapidamente, e é uma atuação que eu acho que são dos atores, né, dos stakeholders envolvidos, que fazem a diferença. Então, quando a gente olha a questão, né, do biometano para transporte, né, para o GNV, tem toda uma glamorização, né, da eletrificação como um forte candidato, naturalmente. Mas quando o biometano se apresenta como uma via importante, se a gente conectar, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, né, Mato Grosso, a parte produtiva, né, agrária, com o Porto de Santos, a gente tem um dos maiores corredores, né, de consumo de biometano no país, né? Temos uma rota que pode ser verde, com um apelo extremamente interessante para todo esse contexto que a gente está fazendo. O Mato Grosso tem potencial ali de produção que chega, acho que a 7 milhões, se não me engano, de metros cúbicos dias. É um volume importante, que pode descarbonizar não só a indústria local, mas ser aí um vetor para que a gente crie nessa rota. Então, eu entendo que essa articulação que está acontecendo, tanto no governo federal, né, como alguns governos estaduais se manifestarem, eu percebo alguns players reticentes, com muita dúvida, com medo do que virá, mas eu percebo que com poucos alinhamentos, a gente tem uma estratégia muito, muito potente para dar vazão. Então, a certificação de biometano, ele vem para potencializar, e acho que a pergunta que você fez ali para a Ju, né, sobre os riscos e ameaças, isso é muito temporário, né? A gente vai precisar das soluções das mais diversas possíveis, e não é só apenas o duto, não é apenas o rodoviário, né, do gás, a gente tem o líquido, né, o GNL, tem o comprimido. Então a gente tem várias formas, e a gente vai precisar usar todas, né, para que isso se viabilize. Essa rota que eu comentei, né, seja para o escoamento da soja, seja para outras, né, questões produtivas, ela é fundamental para que a gente traga isso. E nesse contexto, eu arrisco dizer, tá, de novo, começando a pesquisar agora, né, com olhar de pesquisador e não, né, de executivo, né, Fernando, eu percebo que todos os números de projeções são muito tímidas, né? A gente tem numa mão uma dificuldade muito grande de sair do zero, né, de ter os primeiros movimentos, ou seja, os primeiros clientes que se predispõem a comprar. A gente está desbravando isso agora, a que preço, né? E na outra mão, a gente tem que, uma vez que isso se encaixar, né, uma vez que a gente tenha os mercados funcionando, os certificados funcionando, os primeiros, né, os fabricantes, né, de caminhões pesados realmente com uma linha, né, produtiva, né, atrativa, os transportadores confortáveis que vão poder comprar o caminhão depois revender, né, num processo de renovação da frota, como já existe hoje no diesel. Eu acho que isso deslancha para números que vão surpreender, né?
Eu recomendo, no estado de São Paulo, aqui a gente tem alguns movimentos, o plano energético do estado, 2050, agora foi lançado o plano 2034, a gente tem um plano, né, relativo ao biometano, e todos eles bastante, digamos, né, interessantes em questão de números, mas acho que é uma tendência de surpreender, sabe, em termos de volume, sabe, Fernando? Eu acredito que o gás natural tem que crescer, a gente tem uma questão de precificação, né, comparativamente, né, aos preços que a gente vê em outros países, mas na medida que a gente tem o mercado livre acontecendo, a Petrobras, né, não sendo a única fornecedora, né, a gente tendo essa diversificação, eu acredito que os números tendem a surpreender no médio prazo, né, em termos de volume e em termos de adesão. Boa. Concordo com tudo que foi dito. Eu acho que o Brasil começou a entender, de fato, o papel estratégico que o biometano tem para a descarbonização e para que consiga cumprir as metas que ele assumiu perante ao programa Net Zero, certo? Porque se a gente pensar, né, o biometano ele acaba sendo ele faz parte da cadeia produtiva, porque você utiliza o resíduo de um processo que utilizou um recurso para ser produzido, esse resíduo volta como fonte de energia e ele acaba sendo muito estratégico nesse quesito de descarbonização cíclica. E por ser um combustível que é produzido de forma descentralizada, como bem colocado aqui, todo o potencial de biomassa que está no interior do Brasil pode ser utilizado para fomentar esse processo de conversão de frota para GNV, para criar esses corredores sustentáveis, para transportar a matéria-prima que está sendo produzida lá no interior para o porto, que fica na costa do Brasil. Então, tudo isso acaba sendo estratégico para a descarbonização, certo? E hoje a gente tem aí a COP30 acontecendo no Brasil esse ano e a gente precisa mostrar que a gente está nesse caminho de descarbonização para conseguir fazer com que o Brasil consiga ter acordos bilaterais com outros países para até conseguir comercializar os créditos de carbono que são gerados aqui. Isso vai ter uma maior remuneração desses projetos e vai fomentar com que novos projetos também aconteçam, certo? E aí, com relação ao mercado regulado de carbono, eu acho que ele tende a fomentar aí o uso de biometano também, porque hoje, indústrias que estão consumindo gás natural, que precisam descarbonizar para ficar abaixo do limite que foi estabelecido, ela vai precisar de uma forma de descarbonização, uma fonte energética. E o biometano acaba vindo aí como uma solução mais viável, certo? E, no fundo, ela vai acabar fazendo uma conta econômica, né? O que compensa mais no final da conta? Eu mudar minha matriz energética ou eu pagar para ficar acima do meu limite de emissão? Muito provavelmente vai ser fazer a aquisição do biometano. Então, isso deve deslanchar em novos projetos. Se a gente olhar o horizonte de 5 anos, hoje a gente já tem 34 plantas em processo de autorização pela ANP, 15 já estão em operação, então somados aí quase 50 plantas. Eu acho que a gente deve ver um crescimento muito acelerado nos próximos anos. Agradeço aí ao Lucas, Marcel, Juliana aí pelo ter compartilhado conosco tantos conhecimentos sobre o tema. Eu acho que é papel do engenheiro destravar uma série dos nós aí que tem nessa cadeia produtiva. Recentemente eu participei de uma discussão em âmbito mundial que era a seguinte: imagina que o tema descarbonização deixasse a pauta no mundo. A indústria de biometano continuaria viável? Esse é assunto para um outro podcast. Obrigado, Marco. Bom, agradeço a todos aí, né? E aqui que a gente... eu aqui já mexo com essas coisas, Juliana, é legal. O gasoduto virtual tem que ter até mesmo para aquele que produz o biometano funcionar o ano inteiro. Porque se der um probleminha na planta dele, ele tem que ter uma reserva ali, ele tem que ter um gás natural. Então, nós não somos inimigos um do outro, não. A gente tem que andar juntos. Assim como o etanol anda junto com a gasolina. Então, a gente tem que desmistificar isso tudo aí. Não, a Petrobras não quer, não sei quem não quer. Não, todo mundo quer o sucesso de todos, né, Fernando? Isso aí. Entendeu, Juliana? É legal isso aí. A gente tem que botar isso aí. Vai ser um GN 20%, um GN 40%. Como é que vai ser? Assim como tem o etanol, né, a 30%, né? Bioetanol.
Por que não bioetanol? É bioetanol, pô, ele é um biocombustível, sim. É biodiesel, é biogás, é biometano, é um bioetanol, né, um bioálcool, não sei, a gente botar essa sigla aí e mudar isso aí, porque a gente tem que mostrar que todo mundo, sem essa múltipla ação dos diversos players no mercado, não vamos chegar a lugar nenhum. Hoje nós não temos caminhão a gás no Brasil, quase. Nós temos 2.000, 3.000, 4.000 lá nos Estados Unidos, na Europa, na China, tem um monte. Entendeu? Então, são números astronômicos, que a gente não vou nem falar aqui para não humilhar o nosso país, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que todos andamos juntos, né? A gente quer ter isso aí para poder levar para frente. E cabe a nós, engenheiros, fazermos essa adaptação, fazer com que isso ande. Mesma coisa que, o etanol corrói o carro. Não, o etanol sai da fábrica certinho. Quem prejudica o etanol no meio do caminho é algum comerciante. Graças a Deus tem um certificado do GAIREC aí que vai poder falar que aquele biometano é realmente biometano, né? Então, quer dizer, quem estraga as coisas no meio do caminho, o biodiesel é ruim. Não, quem está fazendo biodiesel ruim é alguém no meio do caminho, que sai da indústria. Os engenheiros fazem certinho a parte dele, né? Como nós, engenheiros, estamos fazendo certinho a nossa parte no biogás, no biometano, né? Então, se alguém estraga no caminho, a gente tem que botar esse culpado na parede. Tem que identificar e ter processos para evitar que isso aconteça. Para evitar que isso aconteça, porque a sociedade não tem que pagar isso. Exato. Né? Então, eu agradeço a todos. Lembrando que isso é uma MECast. Vamos convidar para outro, até a gente conseguir esclarecer tudo isso daí. Tá? Meu muito obrigado, Fernando, okay. Juliana, Luiz Marcelo, Lucas. A gente sempre termina nosso podcast assim, com a mão assim, que é dando palmas em braille. Vamos lá. Aí. Obrigado, Marco. Obrigado. Até mais.